audiência Band Esportes, muito boa tarde. A partir de agora, direto de Paris, da chuvosa Paris, Cidade de Luz, vamos para mais uma etapa da Diamond League. Uma etapa importante, né? Porque são apenas 3 semanas que antecedem o início dos Jogos Olímpicos de Londres. Estamos a exatos 21 dias do início da maior competição esportiva do planeta. E a partir de agora, vamos juntos aqui na Diamond. Esse que é o nosso evento principal, o evento de ouro do atletismo. No caso aqui, né, um evento diamante, porque os atletas correm em busca desse diamante. Ao final da temporada, depois de 14 etapas, nós teremos então a premiação com o tão cobiçado diamante. É um campeonato, os atletas vão fazendo pontos. A cada etapa, a cada prova, eles vão somando pontos para que no final a gente tenha então a conquista do diamante. Temos provas acontecendo simultaneamente. Algumas já começaram um pouco mais cedo. Nós temos o salto com vara para homens com o grande francês Lavillenie. E a todo instante você vai vendo, ele agora há pouco acabou de superar a marca de 5,92. Renaud Lavillenie, francês, um dos favoritos para a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres. Então já já a gente vai continuar vendo o Lavillenie, que aliás, Cleberson e Amada, ele vai liderando a corrida pelo diamante. Tem por enquanto 8 pontos e está na primeira posição, enquanto a gente já vai para a apresentação da prova dos 400 metros para mulheres. Boa tarde, Cleberson. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, assinante Band Esportes. Mais uma vez aqui diretamente agora de Paris, hein? Com essa etapa aí que vai estar pegando fogo aí às vésperas dos Jogos Olímpicos, né? Teremos um confronto muito interessante. Você falando aí sobre o Lavillenie, né, Cacá? Ele que foi terceiro colocado no Campeonato Mundial de Daegu e terceiro colocado no Mundial de Berlim, já é bicampeão europeu. Ainda precisa se afirmar como uma das grandes estrelas do atletismo, vencendo uma competição de grande expressão, que é um Mundial e Jogos Olímpicos. E ele tem a chance agora, ele que vem liderando a corrida pelo diamante, líder do ranking mundial, né? Saltou no Campeonato Europeu, foi uma prova espetacular do Lavillenie e já está ali com a barra elevada a 5,92 hoje. Agora a prova dos 400, Cacá, está indo para a largada. Teremos ali a Didi Trotter, dos Estados Unidos, que já correu 50,02 aí nessa temporada, mas o grande confronto está entre a Mantle Montiel, essa que está na sua tela, e Novelle Williams-Mills, da Jamaica, que correram na casa dos 49 segundos. Aí, um pouquinho antes da largada, aconteceu não foi tentativa falha, porque alguém pediu para repetir a largada. Muito bem, o céu está encoberto, já choveu bastante, mas nesse instante não chove. Você pode reparar que a pista está úmida, mas nada que comprometa as provas, né, que estão acontecendo nessa etapa da Diamond. A largada é escalonada, as atletas vão se posicionando então para a largada. Marie Guyot, da França, Raya 1, Francesca McCorry, dos Estados Unidos, na 2, Didi Trotter, também americana, na 3, de Botsuana, Amanda Mocho, na 4, Novelle Williams-Mills, da Jamaica, Raya 5, Christine Orugu, Grã-Bretanha, na 6, a Muriel Hurtis Hawari, da França, na 7, Rosemary White, Raya 8. Além desse confronto da raia central, Cacá, da Montiel com a Novelle Williams-Mills, certamente a americana Didi Trotter está na expectativa de melhorar o resultado, assim como a britânica, a Christine Orugu, que também pretende aí fazer uma grande prova para poder se afirmar como a dona da casa nos Jogos Olímpicos. Atual campeã mundial, Amanda Mocho, ela está na raia de número 4. Vamos ficar de olho nela, porque aqui o crescimento visa os Jogos Olímpicos de Londres. Recordista mundial é a Marita Koch, da Alemanha Oriental, 47,60. As atletas já vão contornando aqui a curva, já vão apontar na reta principal, e a Amanda Mocho, de Botsuana, vai liderando inclusive a corrida do diamante. Ela tem 8 pontos até aqui, vai apontar na reta principal. Vem ela e a Franciana McCorry, mas já vai deixando todo mundo para trás. Impressionante a velocidade, como acelera a Amanda Mocho para vencer com 49,77. 49,77. Uma marca, inclusive, Cleberson, acima da marca principal do meeting, que é de 49,15. Pois é, Cacá, a Mantle Montiel saiu num ritmo muito forte, quebrou um pouquinho ali no final, né? E a Novelle Williams-Mills distribuiu um pouco melhor a prova, entretanto não conseguiu repetir um grande resultado. A Mantle Montiel com 49,77, o mais importante agora era vencer essa etapa e vencer bem, venceu com um tempo muito bom, assim, pro período agora, né? Tá no final da preparação, quer dizer, tá provando que tá em grande forma.
E a Novelli Williams Mills, também ali a jamaicana vindo na cola ali da Mantle Montion, buscando o finalzinho, sabendo que tem condições de disputar com a Mantle Montion nos Jogos Olímpicos, né? Isso cria muita confiança para o atleta e dá uma expectativa boa de uma briga acirradíssima nos Jogos Olímpicos. Ainda não estão todas as atletas aí presentes. A atual líder do ranking não se encontra na prova. O que a gente espera que ela esteja se escondendo um pouquinho, assim como muitas atletas têm feito, né, Kaká, para poder chegar nos jogos e surpreender todo mundo. Olha que imagem bonita, finalzinho de tarde, além do movimento muscular da Mantle Montion, você vai vendo o sol que vai batendo aqui depois de um dia muito chuvoso em Paris. E aí tem uma luminosidade toda especial, hein, Kleber? E que imagem da super câmera, super slow motion, você vê todos os detalhes. Os músculos retesados, né? Aqui, o rosto, aquela dor proposital, aquela dor que vem junto com o esforço. É impressionante, olha que imagem. E é isso que nós vamos ver nas Olimpíadas também, Cleberson. Exatamente, impressionante essa câmera, Kaká. A sequência de contrações e relaxamentos do músculo. Aliás, relaxamento não tem quase ali, né? Só tem contração. A mulher muito forte, muito forte. Aí confirmando o resultado, a britânica, Kaká, como eu sempre digo, né? A britânica, Huruogo, melhorou o resultado dela na temporada, ficou com a 4ª colocação, mas isso quer dizer que ela está crescendo na chegada dos Jogos Olímpicos, e isso é importante, né? Se ela melhorar o resultado dela e correr abaixo dos 50 segundos, ela briga por medalha. Veja aí, a Mantle Montion vai para 12 pontos na corrida pelo diamante. Vai vencendo por enquanto. Muito bem, mais uma prova que a gente vai acompanhar. Essa prova já aconteceu um pouco mais cedo. Salto triplo para homens. E o francês Harold Correia vem aí. A pista ainda está um pouco úmida. Veja que as marcações que os atletas colocam são esses discos. Cada um a seu modo, para saber exatamente o pace. Exatamente o ritmo de passada que ele tem que impor para depois fazer o voo e a queda na caixa de areia. Além dessa etapa da Diamond, antes da Olimpíada você vai ter a etapa de Londres. Veja como ele pisa muito longe da tábua, inclusive. Nos dias 13 e 14 de julho. Depois, no dia 20, uma semana antes do início dos Jogos Olímpicos, a Diamond de Mônaco. E temos uma baixa muito sentida, não só nesse evento de hoje, Cleberson, mas nas próximas também, que é o Usain Bolt, que está em fase de recuperação aí, ninguém sabe direito que tipo de lesão que ele tem, mas agora em fase final de preparação não é hora de ninguém se machucar, ainda mais as grandes estrelas, né? É, realmente, Kaká, é preocupante isso, né? O Usain Bolt, ele vai dar uma baixa no Diamond League de Mônaco, ele já disse que não estará presente. E isso realmente preocupa um pouquinho, assim como o afastamento de muitas das grandes estrelas aí do circuito. Mas às vésperas de Jogos Olímpicos isso acontece bastante, Kaká. E mais uma coisa sobre a Christine Ohuruogu. A britânica, ela é a atual campeã olímpica. E ela chegou nos Jogos Olímpicos de Beijing desacreditada também. Ninguém acreditava que ela pudesse ser assim a super campeã que ela foi. Mas ela vai chegar em Londres tentando o bicampeonato, Kaká, e vem crescendo os resultados. Ela deve chegar correndo abaixo dos 50 segundos, o que a credencia a brigar por uma medalha. Agora, sobre o Usain Bolt, sobre vários atletas aí que não estão, como Sanya Richards também não está aqui, realmente é um pouco preocupante, né? A gente imagina, muitos dos atletas dizem, estamos aí com probleminhas, uma dorzinha nas costas, o joelho que gritou, uma dorzinha no pé, mas estaremos prontos para os jogos, né? E realmente eles precisam estar em ritmo de competição para ter confiança, porque Jogos Olímpicos é diferente de Diamond League. Diamond League é um tiro só, são apenas 6 saltos, nada mais. Jogos Olímpicos tem qualificação, tem um público totalmente diferente acompanhando, é o mundo inteiro, é outra visibilidade, o grau de importância dos patrocinadores ali, apesar de não ter nada nas camisetas, para os atletas, eles sabem que a pressão tanto do país quanto da vida profissional dele como atleta muda muito. Muito bem, 3.000 com obstáculos, a gente vai ter a apresentação dos atletas. E quem eu vi passando por ali, Cleberson, é um atleta que a gente até imaginava que fosse disputar os Jogos Olímpicos, mas estará fora mais uma vez. Para muitos uma grande decepção, porque apostou-se muito nesse atleta e ele decepcionou. Participou de 2 Jogos Olímpicos, participou dos Jogos de Atenas e também de Pequim, e não conseguiu a classificação para os Jogos de Londres. Eu estou falando de Jadel Gregório. O Jadel está no salto triplo, está disputando o salto triplo hoje, mas quem vai para Londres é o Jonathan Henrique da Silva e também a Keila Costa.
Pois é, Kaká. E com a prova se encerrando, o Jadel acabou de fazer a 6ª tentativa dele e vou falar sobre o histórico dele na prova. Ele fez a primeira tentativa 16,39, que é 1 metro abaixo do que saltou o Jonathan, que saltou 17,39. O índice A é 17,20, ou seja, ele está a 80 centímetros desse índice, o que é bastante. Com esse salto de 16,39 e ele passou a 4ª tentativa e queimou as outras 4 tentativas. Ele cometeu falta nas 4 tentativas, Kaká. Então ele ficou com essa marca e isso aí, infelizmente, deu para ele a 4ª colocação ainda nesse meeting, Kaká, que teve o vitorioso o Lee Van Sant com 17,23. Não foi, olha, é exatamente 3 centímetros além do índice A, o que não é grande coisa para esse momento do campeonato, né? Já estamos aí nas vésperas dos jogos. Entretanto, também no salto triplo, diferente de outras provas que tem acontecido aí no circuito, também as grandes estrelas não estão presentes ainda. Na próxima semana, muito provavelmente, vários dos grandes atletas estarão presentes na próxima etapa da Diamond League, porque é a última que eles têm realmente a oportunidade de saltar próximo dos jogos. Muito bem. Bom, a gente tem a largada dos 3.000 com obstáculos. Tem explicação por que o Jadel Gregório, nos momentos mais importantes, quando a gente mais apostava as fichas nele, eu cheguei até a dizer, né, que em Atenas ele poderia ter uma boa participação. Atenas não, em Pequim, porque o Christian Olsson se machucou, o sueco, e ficou de fora. O sueco foi campeão em Atenas e o Nelson Évora foi campeão em Pequim. Mas aí imaginava-se que o Jadel Gregório pudesse trazer alguma medalha. O Brasil, com a tradição que tem no salto triplo, poderia brigar, sei lá, pela prata, pelo bronze. Mas nem isso. Ele ficou em 5º em Atenas, em 5º em Pequim. O que acontece com ele? Na hora H, o mental acaba roubando dele a possibilidade de vitória. Tem alguma explicação técnica para o mau desempenho do Jadel? É a pressão que ele tem? O que acontece com o Gregório? É difícil dizer isso, Kaká. Como a gente acabou de conversar, Jogos Olímpicos é algo totalmente diferente, né? Em Jogos Olímpicos, tudo pode acontecer, né? E realmente o Jadel não tem um histórico brilhante, fascinante nos Jogos Olímpicos, né? O Jadel foi um atleta que a carreira dele toda, né, que muita gente acha que ela está se encerrando e ele afirma que não. Ele afirma que ainda tem bastante para fazer pelo esporte. Ele que está retornando de 2 cirurgias, né? É difícil dizer o que acontece com o Jadel exatamente nos Jogos Olímpicos, mas acontece com muitos das grandes estrelas. O Jadel teve um histórico de meetings assim, ele teve o recorde sul-americano, que era do João do Pulo, e ele conseguiu quebrar por 1 centímetro no meeting de Belém, que realmente foi uma marca fantástica. O 17,90 foi um salto espetacular. E ele teve boas marcas, mas nunca saltando extremamente bem quando precisava, né? Ele tem uma medalha de prata em campeonato mundial e ele tem 2 medalhas de prata em campeonato mundial indoor. Entretanto, ele nunca se afirmou como a grande estrela que pudesse ter sido, né? Visto que ele tem uma das 10 melhores marcas de todos os tempos. Aliás, na lista de todos os tempos, ele aparece numa excelente colocação, o que dificulta mais ainda o nosso entendimento quanto o que o Jadel fez ou deixou de fazer durante a carreira dele para que realmente ele pudesse entrar entre as grandes estrelas mundiais. Ele foi uma grande estrela no Brasil, fez o papel dele durante várias temporadas, mas quando chegava para competir fora do país, nos grandes eventos, sempre ele fazia aquém do que muita gente esperava. Talvez até mesmo a explicação seria um pouco da pressão e de tudo isso que acontece. É difícil. Você sabe, Kleber, eu nunca contei isso, vou contar pela primeira vez. Uma vez eu fui ver o meeting o Troféu Brasil, em Belém do Pará, e havia uma exposição do Jadel Gregório com objetos da vida dele, da infância dele. E eu confesso que eu fiquei penalizado de ver a dificuldade que ele passou na vida. Ele foi sorveteiro, ele foi engraxate, ele teve dificuldades terríveis para chegar ao atletismo, morou aqui no Ibirapuera. A gente sabe que é muito bacana para o atleta morar, mas você não está perto da família, você vive em condições até precárias e tal. Teve muita dificuldade na vida. E tomando por base que ele foi muito bem treinado,
tomando por base que o salto triplo no Brasil é histórico, faz parte da tradição do atletismo brasileiro, é a modalidade dentro do atletismo que mais trouxe medalhas para o Brasil, a gente esperava que ele fosse despontar para a glória, né? Talvez tenha faltado para ele um bom psicólogo. Isso eu concordo com você. Talvez tenha faltado acompanhamento. O Jadel, às vezes, ele tem... o que a gente percebe é que ele tem alguns problemas de relacionamento, né, com algumas pessoas. Evidentemente que contestar e discutir algumas situações sempre vão acontecer. Mas as discussões precisam ser de uma maneira que não prejudique ninguém, né? Principalmente prejudicar o rendimento dele dentro da pista e prejudicar aí toda a expectativa até de um país, né? Porque o Jadel poderia sim, durante todos esses anos, como eu já disse, ele ainda afirma que ele ainda pode fazer mais do que ele já fez, ele pode voltar a saltar. O importante é que ele acredite realmente nisso e que ele tente realmente fazer, porque não adianta eu acreditar, você acreditar ou ninguém acreditar, ele tem que acreditar nele, né? E estamos falando de um atleta, saiu o Coelho, hein? O Coelho está abandonando a prova ali. Estamos falando de um atleta com um potencial incrível, e que com os quilômetros rodados, depois de você participar de uma Olimpíada que foi em Atenas, tudo levava a crer que ele ia, em Pequim, entrar para a glória, entrar para o hall dos grandes esportistas a partir de Pequim 2008. Mas não foi o que aconteceu, foi exatamente o oposto. Exatamente. E aí, Kaká, a primeira vez que eu vejo o Poke Psielkoet, que é o líder da temporada aí com 7,54 feito em Roma, ele sendo ameaçado aí, ó. Realmente é a primeira vez que eu vejo um atleta, que é o Biret, o Jarius Biret, aí muito próximo e acompanhando nessa altura da prova. Já passaram o segundo quilômetro para 5,22, sendo que o segundo quilômetro deu 2,44, que é muito forte. E aí o Biret veio para realmente, primeira vez que eu vejo nessa altura da prova, o Coete na segunda colocação, hein? E ele é o que liderou tudo esse ano, ganhou tudo no 3.000 com obstáculo, às vésperas dos Jogos Olímpicos, sendo ameaçado. Vamos ver se o ritmo caiu ou se o Biret está realmente num ritmo alucinante aí. Vamos entrar agora na última volta já. Muito bem. Ezequiel Kemboi, o atual campeão mundial. O Saif Shahin, do Catar, tem o recorde mundial de Bruxelas em 2004 com 7 minutos 53,63. E a gente vai perceber que Ezequiel Kemboi não está na prova. Ezequiel Kemboi está ameaçado de não participar dos Jogos Olímpicos, Kaká. Ele esfaqueou uma pessoa no país dele. Não diga. E está preso e está impossibilitado de sair do país enquanto não respondeu o processo. Se envolveu, não sei exatamente o que aconteceu, mas tá ali, ó, Kipruto na quarta colocação. Enfim, vai ser uma perda. O campeão olímpico talvez esteja fora da competição, Kaká. Vamos então para o último fosso, nessa última volta da prova no Stade de France. Foi aí que nós tivemos a final da Copa do Mundo de 98. Foi aí que o Ronaldão amarelou contra a França. Perdemos por 3-0 para a seleção da França no final da Copa de 98. E o Ronaldo Fenômeno, né, teve todo aquele problemão e tal, e coisas, sempre mal explicado, porque até hoje nos contou direito aquela história. A gente tomou um balde de água fria naquela final da Copa de 98 e eu estava aí, hein? Olha, Kaká, vai ser abaixo dos 8 minutos essa prova, hein? Tá muito forte aí o Coete. Vamos acompanhar o momento da chegada. Com o tempo de 8:057. Recorde do meeting batido. Veja, o Coete comemora 8:057. O recorde era de 8:090. Portanto, está quebrado pelo menos o recorde do meeting, Cleberson. Olha, Kaká, eu acho que o Coete está com mais cara de assustado, porque é a primeira vez que eu vejo na temporada. Ele fez 8 minutos. Essa é a terceira melhor marca do mundo esse ano e é recorde do meeting de Paris. Entretanto, ele está um pouco assustado, Kaká, porque ele nunca teve 3 atletas tão próximos de ameaçar aí a vitória dele. Não foi uma coisa tão absurda, mas nas outras etapas, Kaká, o Poke Psielkoet realmente fez um estrago na pista. E ali o Matelong ficando com a segunda colocação, pouco acima de 8 minutos, né? O Matelong, que já tem também 7,56 nessa temporada. Mas isso assusta um pouco o Coete. Ele olhou para trás 2 vezes aí antes da chegada, ficou um pouco receoso, né? E às vésperas dos Jogos Olímpicos, os outros atletas estão entrando em forma.
e vão chegar para fazer uma briga muito, muito ferrenha nos jogos, hein, Kaká? Ele precisa acordar e precisa fazer uma prova tática para que ele possa realmente conquistar a medalha de ouro, porque senão ele pode fazer tudo no ano, ganhar todas as etapas da Diamond League, mas ficar sem o ouro em Londres, e isso vai ser muito triste para ele. Que imagem espetacular, né? Veja aí todos os quenianos, 3 quenianos chegando nas primeiras 3 colocações. E agora a gente já vai converter essa colocação em diamantes. Já já a gente vai ver quem é que está nessa briga pelo diamante na prova dos 3.000 com obstáculos. Vamos agora para o salto em distância para mulheres. Em outro setor do campo. Veja que várias competições simultâneas vão acontecendo. Algumas inclusive com imagens resgatadas. Provavelmente essa deva ser imagem resgatada, né, Cleberson? Ou a gente tem em tempo real essa prova? Porque essa caixa é a mesma do salto triplo, né? Essa prova se iniciou há 24 minutos atrás, Kaká. É muito possível que seja ao vivo. Vamos confirmar isso aí. Então é outra caixa? Não. Provavelmente eles têm uma estrutura com várias caixas de areia aí. Ou o salto triplo também já talvez tenha terminado, o salto né? triplo terminou há poucos instantes, Kaká. Ah, então tá. Então estão usando a mesma caixa de areia. O salto triplo já terminou. O Sands venceu, né? O Sands, Levan Sands. E o Jadel Gregório ficou em quarto. Quarto lugar. Beleza, vamos para um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho com a sequência desta etapa da Diamond League, direto da Cidade de Luz, Paris, no Stade de France. Ah, vamos só ver o alemão saltar. Vamos ver aqui o Maltmore, vai para 5,77. Depois vem o Lavillenie, 5,77, não passou. Intervalo rápido, voltamos já. Band Esportes, muito além do esporte. Audiência Band Esportes, 1.500 para mulheres. Agora há pouco o Lavillenie, ele saltou, mas não foi bem. Tinha passado 5,72 e agora ele foi para 5,77, né, Cleberson? E não conseguiu passar a marca de 5,77 metros. Ele fez a primeira tentativa em 5,77. Ele, até então na prova, ele tinha ultrapassado a barra em 5,62 na primeira tentativa. E aí foi para a primeira tentativa de 5,77, não conseguiu. Ainda tem mais 2 tentativas. Olha, a gente vai para esse revólver, é o que a gente vai ter em Londres, hein? Vamos ver como é que é o dispositivo, que é um revólver diferente, que vai ser o mesmo usado. Atenção, olha lá, esse equipamento. Ah, é um ruído diferente, Cleberson. É exatamente esse o ruído que a gente vai ter em Londres. É um ruído eletrônico, não é um tiro seco. E você viu, Kaká, que foram 2 tiros sobrepostos, né? Quando isso acontece, alguém cometeu falta. Vamos ver o que aconteceu ali. A gente tinha informação que esse sistema seria usado, mas até agora a gente não tinha visto nos outros eventos. E olha que o Band Esportes faz evento pra caramba, hein? A gente tem evento de atletismo aqui quase que toda semana. E agora sim está sendo apresentado o equipamento que vai ser usado em Londres. Nesse instante, os juízes estão reunidos para se saber quem é que queimou, quem é que realmente infligiu. E olha, para uma prova longa de 1.500, que são 3 voltas na pista e 300 metros, queimar na largada é uma coisa quase que impensável, né? Não sei se foi bem isso que aconteceu, não. Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Acho que eles não tinham liberado a pista, alguma coisa do gênero, porque a prova é muito longa para ter queima de largada, hein? E ó, sobrou aqui para a Rússia, hein? Para Loshkina. E levou uma advertência, ao que parece. Todo mundo levou um cartão ali amarelo, né? Mas o problema, Cleberson, é que as pessoas não estão, os atletas não estão acostumados com esse sistema. Talvez seja isso. É necessário se ouvir o segundo ruído, será? Não, é um tiro só. Viu? Quando acontecem 2 tiros é porque alguém cometeu falta, né? Agora eu não sei como foi feita a detecção eletrônica disso ali, né? Porque no bloco de partida sim, acontecem 2 tiros sequenciais quando um atleta queima a largada. Eles estão testando um novo sistema, é capaz de dar confusão na Olimpíada, hein? Eu não sei se está muito bem pensado, não. E com o seguinte detalhe, a Ana Loshkina, que talvez tenha avançado o sinal, vamos assim chamar, ela é coelho. Então ela é contratada pelo evento para puxar a fila, para puxar o ritmo. Isso faz com que a gente tenha tenha acontecido exatamente isso. Quer dizer, ela no afã de puxar a turma aí,
acabou quebrando no momento da passagem. Vai causar um prejuízo para a organização. É, realmente. E, Cacá, vou falar sobre essa prova aqui. Está muito, muito forte. A Beba Aregawi, que já correu 3,56 na temporada e é o melhor resultado dela na vida, lidera a corrida pelo diamante com 10 pontos, está na prova. Juntamente com Hellen Obiri, do Quênia, que tem 3,59 na temporada. Mas ainda teremos aí, ó, Marianne Yusuf Jamal, de Bahrein, que não correu na temporada, está estreando hoje, primeira prova dela. E Marianne Alaoui Seussouli, que já correu 4 minutos 77 na carreira e também está estreando na temporada. Inclusive, a gente vê ali a Seussouli na terceira colocação, o Obiri na quarta colocação, a Aregawi na quinta colocação. As duas primeiras colocadas são Coelho e a sexta colocada exatamente é Jamal, os nomes que eu acabei de citar. Essas aí são as favoritas da prova. E vamos ver o que a Jamal e a Seussouli, que estavam escondidas até então, agora nas vésperas dos jogos, aprontam para cima das líderes da temporada, aí, que são a Obiri, exatamente a Obiri e a Aregawi. Nessa prova, a campeã mundial, na atualidade, é Jennifer Simpson, dos Estados Unidos, com 4:05:40. Estamos mostrando para você ao vivo, direto de Paris, a Diamond League, direto do Stade de France. Diamond League, que vai se aproximando, né, juntamente com as emoções dos Jogos Olímpicos. Já saiu ali a Lushkina. Trazendo a preparação final dos atletas, fase final de polimento, em todas as modalidades, né? Há pouco você acompanhou, inclusive, natação, com a narração do Oliveira Andrade. Mostramos para você prova importante da natação, direto de Paris também, e também ao vivo aqui no Band Esportes. Ou seja, a Cidade de Luz está encantada com os esportes que são as âncoras, né, dos Jogos Olímpicos. Você na Olimpíada, você tem uma semana de natação e outra semana de atletismo. Então aqui em Paris nós tivemos natação em primeiro e agora a Diamond. Cacá, eu estou impressionado com o ritmo da Seussouli. Ela deve estar buscando aí a liderança do ranking mundial, porque essa prova vai para baixo de 4 minutos e o ritmo continua assim. A Coelha, impressionante que a Coelha suportou. Nem parece que a Coelha ela deve ir para ganhar a prova, porque a Seussouli está na cola dela esperando a saída para fazer o ataque. E lá vem o pelotão de trás, Cacá. Tá o Obiri, tá a Aregawi vindo, se aproximando mais. E a briga vai ficar entre as duas ali, hein, Cacá? A Seussouli só marcando o passo. Olha que momento importante. Vamos acompanhar então a chegada da Seussouli. As duas praticamente juntas. O momento da chegada vai ser emocionante. Azil Kakir Albenkin, a turca, junto com a Seussouli, já foi ultrapassada. Agora o momento da chegada. Atenção, vamos acompanhar. Ela passa em primeiro com 3:56:17, melhor marca da temporada. É a melhor marca da temporada, sem dúvida nenhuma. E vence de forma brilhante a Marianne Alaoui Seussouli, do Marrocos. Era uma marroquina contra uma turca. E a marroquina chega em primeiro. Vai saltar o Lavilani. Vamos ver, 5:82. Já estamos com 5:82. Aí vem o francês, está em casa, está junto da sua torcida. Não passa, não passa, não passa. Cacá, impressionante esse 1.500, hein? A Kakir, que eu até imaginava que fosse Coelho, por estar fazendo muita força para correr, tinha como melhor resultado 4 minutos e 5 segundos e correu 3:50.